para o estudo sobre a mediunidade que temos realizado todas as terças-feiras. É um momento importante para entendermos como a mediunidade se processa e como nós podemos nos melhorar, não somente como médiuns, mas principalmente como pessoas, como espíritos imortais, que possamos fazer a transformação que é esperado de cada um de nós. O conhecimento não basta, né? Como se diz, temos uma amiga querida que sempre fala isso. O conhecimento não basta. É preciso colocá-lo na prática do dia a dia. Então, que nós possamos entender, conhecer e colocá-lo em prática. Agradecemos a oportunidade, agradecemos a presença dos benfeitores espirituais, lembrando que nos reunimos em seu nome, Jesus amado, e em nome de Deus, mas com o amparo da equipe espiritual do nosso cantinho. Que cada um de nós possa ser intuído para o melhor entendimento daquilo que vamos ler e estudar. Para abrirmos o nosso estudo de hoje, nós ofertamos a prece de Pai Nosso em benefício do irmão mais necessitado, depositada lá na sala 1 do nosso cantinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem. Então, nós estamos estudando, né, o item 171, né, que o Kardec coloca, né, que, como toda faculdade mediúnica, né, ela pode ser desenvolvida, né, mas ele coloca uma ressalva: convém esperar o desenvolvimento natural, sem o provocar, né? Não se querendo ser joguete, né? Ser joguete da própria imaginação. Por que o Kardec coloca isso, né? É porque, efetivamente, existe a possibilidade, né, de nós sermos enganados pela nossa própria imaginação. Nós podemos ter um relance de alguma coisa e depois criarmos na nossa mente, né, as imagens ou o que a gente deseja ver, né? Esse é um dos pontos, né? Então, ele coloca assim: deixa a faculdade se desenvolver, né? Lembra, tem aqueles médiuns videntes que podem ver a qualquer hora, a qualquer momento. Podem também ver somente durante a reunião mediúnica na qual ele estiver, né? Então, se acontecer sempre a visão dentro da reunião mediúnica, você vai estar, então, amparado pela equipe espiritual que vai mostrar, né, aquilo que for permitido a nós vermos. Portanto, você está num ambiente seguro. Mas se você tiver a mediunidade que ela pode mostrar a qualquer hora,
do dia ou da noite, né? Claro ou não claro, certo? Você precisa saber discernir aquilo que é, né, real, uma evidência efetiva mesmo, e aquilo que não é, né? Então, você precisa trabalhar essa questão, o que é bastante difícil. E é por isso que o Kardec sugere que essa mediunidade, diferentemente da psicografia, né, ele sugere que essa mediunidade, certo, deve ser desenvolvida naturalmente. Ok? Pessoal, me desculpem, eu abri a boca de sono, e abri umas 2 ou 3 vezes já, porque eu acordei muito cedo hoje. Só por isso. Mas então, nós paramos nesse segundo parágrafo, né? Que aí eu vou pedir para a Elisete ler para nós, por favor. Pois não. Quando dissemos que os casos de aparições espontâneas são frequentes, item 107, não quisemos dizer que sejam muito comuns. Quanto aos médiuns videntes propriamente ditos, ainda são mais raros e há muito que desconfiar dos que pretendem gozar dessa faculdade. É prudente só lhes dar crédito diante de provas positivas. Não nos referimos sequer aos que alimentam a ridícula ilusão de ver os espíritos glóbulos, que descrevemos no item 108. Falamos apenas dos que dizem ver os espíritos de modo racional. Algumas pessoas, sem dúvida, podem enganar-se de boa fé, mas outras também podem simular esta faculdade por amor próprio ou por interesse. Neste caso, deve-se levar em conta principalmente o caráter, a moralidade e a sinceridade habituais. Todavia, é sobretudo nas particularidades que se pode encontrar o meio mais seguro de controle das comunicações, já que existem algumas que não podem dar margem a qualquer suspeita, como a exatidão em retratar espíritos que o médium jamais conheceu quando encarnados. O fato seguinte pertence a esta categoria. Para um pouco. Ele vai contar um fato, né? Então, o Kardec está dizendo que a mediunidade de vidência, por si só, né, é uma mediunidade rara. Bom, lembrando na época do Kardec, né, que quando ele escreveu este livro, em 1861, né, ele já aponta um monte de faculdades, e entre elas a da vidência. Mas, muito provavelmente, ele tinha muito mais à sua disposição, ou que lhe contavam as coisas, os médiuns psicógrafos, né, do que os médiuns videntes. Então, por isso que ele fala da raridade, ou seja, ele encontrava poucos médiuns videntes. Se você lembrar o que acontece numa reunião mediúnica, por exemplo, no nosso cantinho, nos grupos mediúnicos, você vai encontrar entre 20 médiuns, um ou dois, ou talvez três, que veem o espírito, ou veem os espíritos, certo? Que pelo menos relatam essa capacidade de ver. Tem muitos que sentem, tem muitos que veem durante a comunicação mediúnica de um espírito. Então, muitas vezes, o médium relata, né, que ele viu
aquilo que acontecia com o espírito, ou aquilo que estava na mente do espírito. Nós até discutimos isso aqui, né? Portanto, a vidência não é, né, uma mediunidade que todo mundo tem. Ela é mais rara. E aí, ele fala assim, portanto, você tem que tomar cuidado, certo? E aí ele dá exemplos, né? Ele vai dar um exemplo aqui de que, efetivamente, a descrição que foi dada, né, corresponde a alguém que outra pessoa conhecia, e não que o médium conhecesse, né? Então, é importante a gente perceber. Teve uma época, teve uma pessoa, né, que estava sendo atendida pelas preces, tudo, e essa pessoa, no final das contas, faleceu, né? Estava com câncer, essa pessoa faleceu. Aí, durante o nosso trabalho mediúnico, depois de vários meses, né, que essa pessoa tinha falecido, uma médium que não conhecia essa pessoa falou assim: olha só, fulano de tal está aqui. E era ligado a elementos da reunião mediúnica, certo? Então, é bastante interessante, porque ela viu efetivamente a pessoa e descreveu como que ela estava se apresentando, mostrando claramente que era uma vidência, né? O Kardec coloca a necessidade, e isso vale não só para a vidência, mas também para outros tipos de mediunidade, né? A questão da idoneidade moral do médium, né? É importante a gente saber com que médium nós estamos tratando. Nos nossos grupos mediúnicos, certo? Uma das premissas do grupo mediúnico é a confiança que as pessoas que estão naquele grupo mediúnico têm uma com as outras, têm uma das outras, ou seja, eu confio plenamente nas pessoas que estão no meu grupo mediúnico. Eu confio em todos os termos, né? Não é somente no trabalho mediúnico, mas como pessoas efetivamente voltadas para o bem e assim por diante. É o meu respeito, é o meu entendimento. Não estou falando aqui que as pessoas são perfeitas, né? Longe disso, nenhum de nós é e pronto, né? Mas todos ali estamos imbuídos de fazer o melhor, certo? Em benefício de todos os espíritos que vão ser atendidos, certo? São pessoas de bem, de caráter. Então, se elas relatarem alguma coisa, eu tenho confiança de que eu estou ouvindo um relato adequado. A não ser que fuja completamente, certo, da razão. Aí eu vou ter uma desconfiança maior. Agora, Kardec sempre disse que é absolutamente necessário que nós façamos as análises, né, dos conteúdos das mensagens. Também devemos fazer uma análise do conteúdo ditado por um médium que está vendo alguma coisa. Esse é o ponto-chave, sempre, a gente verificar a validade daquela informação. Aí você pergunta assim, mas durante o trabalho mediúnico você vai ficar buscando a veracidade disso ou daquilo? Não, é que às vezes, né, nós estamos falando de pessoas que muitas vezes
ou médium, durante um trabalho, ele pode estar vendo uma determinada coisa e faz um relato, né? O que o Kardec colocava aqui é que tinha pessoas que gostavam de dizer, né? Que estavam vendo isso, vendo aquilo. Por quê? Porque chama atenção, né? O que, no meu entender, não ocorre nos nossos grupos mediúnicos. Estou à disposição para ouvir qualquer comentário ou fazer alguma pergunta que a gente possa responder, se for o caso. Ninguém? Eduardo, boa noite. Boa noite. Bom, meu pai era um desses que via naturalmente. Entanto que, às vezes, ele ficava olhando assim e via normalmente. Em Casa Branca, era comum ele ver o espírito passando e falar: onde você vai? E aí todo mundo ficava olhando para saber com quem que ele estava falando. E, nessa época, ele ainda era católico. Uhum. Eu já sou um pouco diferente. Você está me ouvindo bem? Ou sim. É o seguinte, a imagem forma na minha cabeça. Uhum. Então, às vezes, eu vejo assim como um telão. Sim. E outras vezes, eu vou em alguns lugares. Uhum. Então, mas aí... Isso começou de uns tempos para cá, assim, muito, muito intenso. E às vezes eu fico preocupado, será que isso não é coisa da minha cabeça? Uhum. E aí agora, trabalhando com o Líria, depois que a gente vai para o estudo, depois do trabalho, aí algumas coisas começam a se fechar. Umas coisas que o Líria viu e outras que o Luiz Antônio descreveu. Uhum. E as coisas começam a se encaixar. Aí eu já comecei a ficar mais tranquilo. Eu falei, bom, Então, então, no grupo de vocês tem 3 videntes. eu não sei se tem mais alguém. Por enquanto, o Luiz, O Luiz, agora, você é e a Olívia. isso. Certo. Então, veja, a gente tem que separar 2 fenômenos aí, certo? Um, que você relatou, que é a imagem sendo formada na sua cabeça, que pode ser durante um transe mediúnico ou não, certo? Muito bem. Se for durante o transe mediúnico, certo? Na minha opinião, muito possível que o que você vê é o campo mental do médium, é aquilo que mais, desculpa, é o campo mental do espírito, é aquilo que mais prende a atenção do espírito, é aquilo que você vê, porque é o que ele te traz. Veja que você está envolvido e troca fluidos com o espírito, certo? Comunicante. Muito bem. Você pode também ter simplesmente uma visão que lhe é mostrada pela equipe espiritual sobre qualquer assunto que possa ser importante à direção do trabalho mediúnico conhecer, ou saber, ou mesmo você saber, certo? Agora, existe aquele fenômeno de você ver à distância. Você está vendo uma coisa que está acontecendo lá, mas você não saiu do seu corpo, certo? Você está no seu corpo. Só que você vê à distância uma cena, alguma coisa. E existe também a possibilidade de você sair do corpo físico, acompanhar a equipe espiritual para ir em determinado local
para buscar algum espírito que precisa ser atendido e trazer para o nosso cantinho. Então você vai, por quê? Porque você tem fluidos mais densos. Como você está encarnado, certo? É mais fácil que um espírito em sofrimento, que está preso em uma determinada região, certo? Ele tenha mais afinidade fluídica com o espírito encarnado, ou seja, com um perispírito, né, mais denso, que é o seu, porque você está encarnado, certo? E aí fica mais fácil de trazer o espírito para dentro da reunião, para ele ser atendido, certo? Então, são várias coisas. Aí, nesse caso, que você se desloca para lá, aí eu chamo de desdobramento astral. Então, Que você pode ou não buscar alguém, você pode também ser levado. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo do que nós estávamos num lugar e a minha irmã, que era médium, ela começou a relatar um determinado local, que era um laboratório. E ela andava por esse laboratório, via isso, via aquilo, via outras coisas e tal. E a pessoa que estava junto conosco, certo? Depois falou assim, ela está vendo o laboratório onde a equipe espiritual está trabalhando tais fenômenos. Então, ela visitou mesmo e estava relatando aquilo que ela via. Só que ela estava caminhando e falando o que estava vendo. Então, era um relato mesmo de um local diferente daquele em que nós estávamos, em que ela se deslocou para aquele local e descreveu. Entendeu? Mas era no plano espiritual, não era no lugar físico. então, foi até interessante que nesse último trabalho foi o seguinte: há algum tempo vêm sendo socorridos 4 espíritos que estavam dentro de um fosso, Uhum, né? E na última semana, semana retrasada, ele não pôde ser trazido. E na semana passada, uhum, eu fui até lá, como fui os outros, para tirar eles de lá. E não tinha mais ninguém. uhum, E eu lembro que eu falava assim: cadê ele? uhum, Cadê ele? E aí eles me levaram num lugar, numa sala, uhum. tinha como aquelas câmaras que faz bronzeamento, sabe? Sei. Fechada, Uhum, e ele estava lá, adormecido. Aí vinham vários fachos, parece aquelas fibra ótica grossa, entrava nessa vinha de cima, entrava nessa, e ficava uma luz correndo, estava refazendo o espírito dele, porque esse fosso era um fosso de fezes, e ele ah, foi sendo comido. sei. Uhum. Aquilo me deixou impressionado, porque eu falei: meu Deus do céu, será que isso é meu? Depois, aí o Luiz não comentou nada, a Líria não está aí. Uhum. Bom, eu vou deixar como está, porque... E agora, a hora que você começou a falar, eu comecei a ficar arrepiado, e aqui tudo encheu. E foi uma coisa assim, o tratamento que eles estavam dando para ele, para refazer, ele foi uma coisa muito bonita. Bem interessante a descrição, mas então você vê que você tinha ido lá mesmo, né, em espírito. Das outras vezes eu fui, e eu lembro que até eu estendi a mão para baixo, e Uhum. aí o espírito veio, né? Mas Sim. dessa vez foi assim, bom, E aí ele não veio.
Aí ele já não estava lá, já tinha sido recolhido, né? Melhor assim, né? Já É, estava mas amparado. são umas fases que estão sendo apresentadas agora, assim, muito interessantes com relação a isso. Uhum. Então. Então, você veja que mistura um pouco a vidência, né, com o desdobramento astral e com a sua percepção daquilo que o espírito tem na cabeça dele, aquilo que ele tem na memória dele, né, que está na mente do espírito. Aí você percebe isso e traduz como uma visão sua, entendeu? É o meu entendimento, Pelo certo? menos eu acho que eu estou no caminho certo. Também acho. Muito bem. Mais alguém quer comentar, fazer algum comentário? Alguma pergunta? Muito bem. Então vamos estudar então a, vamos ver a visão aí que o Kardec vai contar a historinha. Uma senhora viúva, cujo marido se comunica frequentemente com ela, estava certa vez em companhia de um médium vidente que não a conhecia, nem a sua família. Em dado momento, o médium lhe disse: Veja um espírito perto da senhora. Ah, disse ela por sua vez, com certeza é meu marido, que quase nunca me deixa. Não, respondeu o médium, é uma mulher de certa idade. Está penteada de modo estranho, traz uma faixa branca na testa. Por essa particularidade e outros detalhes descritos, a viúva reconheceu sua avó, em quem absolutamente não pensava naquele momento, de maneira tal a não deixar qualquer dúvida. Se o médium quisesse simular a faculdade, ser-lhe-ia mais fácil concordar com o pensamento da senhora. Entretanto, em vez do marido, que ocupava sua mente, o médium vê uma mulher com uma particularidade no penteado, da qual coisa alguma lhe podia dar ideia. Este fato prova também que a visão do medianeiro não era reflexo de qualquer pensamento estranho. Veja-se o item 102. Muito bem. Então ele conta aqui claramente a descrição, né, que o vidente faz da mãe, né, da senhora, desculpa, a avó da senhora, né? E é interessante, né, que o Kardec até conte essa história, na medida em que a mulher dizia, ó, meu marido não me deixa, né? Você imagina, ficou não sei quantos anos casada, depois, quando o marido parte para lá, o marido fica ali no pé dela o tempo inteiro. Estou brincando, gente. Mas isso é muito comum, hein? Isso é muito comum, só queria dizer. Mas o importante é a descrição exata que ela dá da avó, do que o médium dá da avó daquela senhora, né? Então, muitas vezes, né, este relato, por exemplo, quando foi falado lá no nosso trabalho, né, que a médium falou assim, tal pessoa está aí, certo? E ela descreveu a pessoa, o espírito, né? Ficou patente que a gente sabia de quem ele estava falando, de quem a médium estava falando. E era aquele espírito mesmo. E depois dela ter reconhecido, certo? O espírito veio agradecer as preces que ele tinha recebido durante todo o tempo naquele grupo que orava por ele constantemente e tal. Então é bem interessante, porque
fica patente, né, que aquela comunicação, aquela visão, né, são visões claramente provocadas pelo espírito no médium, né? Então, é o médium vidente, ele está vendo a coisa. Beleza? E assim a gente termina o item sobre vidência. E aí, a gente deve, na minha opinião, né, voltar para o livro Seara dos Médiuns. Entretanto, se vocês quiserem continuar as leituras, a gente pode continuar estudando os diversos tipos de médiuns. É interessante que o Kardec ele faz essa distinção, né? A faculdade mediúnica, certo? A vidência, a audiência e assim por diante, e um médium, médium vidente, um médium audiente, né? Então, lógico que são duas coisas distintas, mas tratando do mesmo assunto, que é a mediunidade, né? No caso, foi da vidência. Comentários, pessoal? Se não tiver nenhum comentário, nós vamos, então, voltar para a lição número 47 do livro Seara dos Médiuns. E aí a gente fecha este capítulo e vai para o 48. A não ser que vocês queiram que seja outra coisa, de outra forma. Eu estou à disposição de vocês para o que for necessário. Pessoal, por favor, se manifestem. Muito bem. Então tá. Então eu decido. Nós paramos então com o livro dos médiuns e vamos então para o livro Seara dos Médiuns e a lição 47. Elisete, você pode ler para mim, por favor? Sim. Clarividência, reunião pública de 27 de junho de 60. A questão número 167 do Livro dos Médiuns. Como acontece na alimentação do corpo, a visão, o campo da alma, é diferente para cada um. O tubo digestivo recebe o que se lhe dá, mas a assimilação do recurso ingerido obedece à disposição mais íntima dos mecanismos orgânicos. Os olhos, igualmente, veem tudo. No entanto, a interpretação do que foi visto corre à conta dos processos mentais. Então É por isso. dá uma paradinha. Agora nós estamos lendo isso daí no miudinho para ler e terminar, não é? Então, veja, ele está, né, chamando a atenção que cada órgão nosso tem um jeito de trabalhar. Ele vai, todo mundo, por exemplo, pega o alimento, vai comer, mas uns assimilam, outros não assimilam as coisas, né? Então, quando ele fala sobre a alimentação, né, ele, todos os órgãos recebem do mesmo jeito. Você mastiga, depois você engole, aquilo vai ser tratado no estômago inicialmente e assim por diante. Entretanto, eu posso me engasgar, eu tenho facilidade de engasgar, pode demorar para a coisa ser feita a digestão, cada um é um, certo? Então, assim também, né,
a gente precisa ter este entendimento, né? Ele fala assim: os olhos igualmente veem tudo. No entanto, a interpretação daquilo que foi dito, certo? Depende dos processos mentais de cada um de nós. Eu posso ver uma coisa, aliás, o Faustinho estava até comentando aqui sobre esses negócios. Ele via uma coisa, outro viu alguma outra coisa que aparentemente era complementar, né? Então, a minha interpretação daquilo que eu vi é com aquilo que eu tenho na minha cachola e também com o meu sentimento, né? Assim também a evidência vai depender da interpretação que a gente tiver daquilo que está vendo. Então, vamos lá. É por isso que todo fenômeno de clarividência solicita filtragem no crivo da razão. Filtragem. Vamos lá. Determinado médium informa ter visto inolvidáveis personalidades da história. Possivelmente, estará dizendo uma verdade. Essa verdade, porém, pede estudo das condições circunstanciais. Vejamos como o assunto é delicado na esfera dos próprios homens. Isso, dá uma paradinha. Então, veja bem, eu estou aqui, né? Tem um médium do meu lado e ele começa a descrever Paulo de Tarso, começa a descrever Joana de Ângeles. Bom, essa daí não é tão difícil, porque todo mundo já viu e sabe quem é. Mas vamos dizer, Paulo de Tarso começa a descrever Pedro, descrever Alexandre o Grande, descrever Maomé e por aí vai, certo? Aí é razoável a gente saber que estão presentes tais espíritos. A espiritualidade superior sempre tratou a questão da mediunidade, certo? Como uma coisa que ela tem que ser útil para o médium e para aqueles que estão ao seu redor. Então, é nesse ponto que nós temos que ver. É razoável supor que um monte de espírito que nós sabemos que são personagens da história da humanidade estão ali para se fazerem vistos? Assim, sem mais nem menos? É razoável? Aí nós vamos falar assim, não, não é razoável. Pois é. Esse é o ponto, né? Então, vamos lá. Se uma pessoa só e desavisada fosse levada a ver uma cópia da Assunção de Murilo, num arranjo cinematográfico, acreditaria contemplar a venerável Maria de Nazaré escalando os céus, rodeada de anjos, quais pássaros graciosos, segundo a concepção do admirado pintor espanhol. A figura de qualquer comandante de Estado nos tempos modernos pode ser vista a longa distância pela televisão, e se em uma criatura isolada e desprevenida fitasse a imagem falante, estaria naturalmente convicta de haver entrado em contato direto com o comandante televisionado. Então, vejam, né? A gente precisa ter muita cautela naquilo que a gente vai descrever que viu.
Faustinho falou uma coisa aí, ninguém falou, nossa, credo, como é que pode? Bom, foi a percepção dele sobre aquilo que ele viu. Essa é uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer. Foi realmente aquilo que ele viu? Bom, depois ele viu coisa melhor. Aí a pergunta é, que diferença vai fazer? Ah, bom, no caso que ele contou, né, era uma coisa que precisava de uma atenção especial e específica da equipe espiritual em benefício do espírito. Certo? É isso. E aí, o Kardec traz essa questão de uma pessoa, né? Só uma pessoa, né? For levada para ver um determinado quadro. Só um minuto. Sai daí. Sai. Desce, Clarice. Ele não sai daí sem você sair, sem você jogar ele para frente. Desculpa, pessoal. Acontece que o gato da Clarissa fica no meio do caminho. E o gato, ele atrapalha. Perdão pelo barulheira toda. Então, se a pessoa, né, tivesse visto isso daí num arranjo cinematográfico, não só a imagem parada, mas um monte de coisa, ela ia acreditar que era isso mesmo que acontecia. Ela ia descrever esta cena, certo? Ela escalando o céu, cheia de anjos, né? Por quê? Porque a gente consegue criar coisas. E ela pode criar na mente dela esta visão. É o que o nosso amigo Emmanuel está nos trazendo aqui ao, ao nosso entendimento. Certo? E aí, ele também fala sobre um comandante de Estado, né? Pode ser visto a longa distância? Pode. Mas a gente hoje consegue ver pela televisão, não é? Então, a gente precisa ter certeza de que aquilo que nós estamos vendo é realmente importante, importante de ser relatado, certo? E que nos traga efetivamente um, algum benefício em saber desta informação. Ok? É como eu vejo. Muito bem, vamos em frente. Enquanto a observação mediúnica não se generalizar mais extensamente na Terra, provocando mais amplas conclusões do chamado consenso geral, a mensagem da clarividência demanda considerações específicas. Com isso, não queremos dizer que esse ou aquele apontamento mediúnico deva ser desprezado, pois que em mediunidade tudo é ensinamento digno de atenção. Ponderamos apenas o impositivo de estudo, a fim de que a interpretação particular não se dirija para as raias do ilógico. Isso, dá uma paradinha. A primeira coisa, né, que no caso
do tempo do Kardec, quando estava se desenvolvendo, né, a mediunidade e ficava patente a intervenção dos espíritos em todos os lugares, em todos os meios, o pessoal brincava com isso, o pessoal ia para os salões, né, e colocava o dedo sobre a mesa, e a mesa girava e respondia perguntas, e assim por diante. Então, era consenso geral que o fenômeno ocorria, certo? Que aquele consenso, depois o Kardec explica, ele responde que ele é um espírito, que é isso e aquilo. Ele é, na verdade, o espírito de alguém que tinha habitado um corpo na Terra. Então, ele era a sobrevivência do espírito, não do corpo físico. Então, aquilo era uma coisa de consenso. Quando você tem a questão da evidência, não é generalizado. Não é todo mundo que tem. Não é um número imenso de pessoas. E é importante, né, ele falar, olha, vai com calma. Você está vendo uma determinada coisa, mas é razoável essa coisa acontecer? É lógico isso daí? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, efetivamente. Porque o médium vidente, a mediunidade, é um fenômeno subjetivo. Eu dependo da idoneidade do médium de acreditar nele que ele está vendo aquilo. Assim como também é o fenômeno da vocalização, né, da psicofonia e da psicografia. Será que é meu mesmo ou é do espírito? Né? Então, a vidência também é um fenômeno subjetivo. E aí, o Emmanuel sugere ter muita calma, certo? E muito estudo sobre aquilo que está sendo relatado. Beleza? Comentários? Então, pois não? Oi, Eduardo, eu estava lembrando aqui de uma consideração que é feita no livro Mecanismo da Mediunidade sobre a lei do campo mental, né? E André Luiz comenta que essa lei é muito pouco conhecida. Está lá no livro Mecanismo da Mediunidade. Uhum. A gente enxerga de acordo com a nossa, vamos dizer assim, afinidade. Então, por exemplo, o médium, ele vai enxergar a cena muito dentro daquilo das concepções que ele tem nos processos mentais dele. Uhum. Um exemplo simples, você coloca, por exemplo, uma bandeja com diamante, uma bandeja com cevada, ou com alimento, de uma maneira geral. O homem moderno, na hora que bater o olho na bandeja com diamante, aquilo vai chamar a atenção dele, né? Uhum. Uma pessoa de uma tribo primitiva, que não tem essa visão desses valores, aquilo não nada mais é do que uma pedra. Mas o alimento para ele tem significado, seja lá uma fruta, um peixe. O que vai chamar a atenção dele é aquilo que mentalmente ele tem afinidade. Um exemplo bem simples que eu estou dando, né? Uhum. Mas assim, um médium vai enxergar determinados detalhes da cena espiritual que está se vivendo ali, e o outro vai enxergar outros detalhes dentro do campo mental dele, da lei do campo mental dele. Uhum. É muito interessante esse capítulo, é o capítulo 17 do livro Mecanismo da Mediunidade, fala sobre a lei do campo mental. Uhum. Isso funciona em todo o nosso processo. Quando fala, por exemplo, na questão do consenso, né? Você leu mais na frente aqui, Uhum.
enquanto a observação não se generaliza mais extensamente na Terra, provocando mais amplas conclusões do chamado consenso geral, a mensagem da clarividência demanda considerações específicas, ou seja, a gente ainda não tem essa questão da mediunidade, um consenso, né? Isso. É o que eu estava pensando aqui, e lembrando, né, desse capítulo que André Luiz coloca, é uma lei ainda muito desconhecida, né? Na verdade, um ponto-chave, né, para a gente também entender essa questão, na minha opinião, né, é que a visão é um dos sentidos mais importantes para o homem, para o espírito encarnado. Essa também é uma interpretação muito pessoal minha. É Mas o lógico. Kardec cita isso, viu? Desculpa te interromper. Kardec cita isso, que a visão é um dos, principalmente espiritualmente, Sim, que há é de uma maneira diferente que nós temos a nossa visão, que é localizada, né? O espírito, a visão é global, vamos chamar assim. global. Não sei Então, o que é isso. Eu não sei o que é isso, não, mas não, ele coloca isso. mas é exatamente esse aspecto que eu queria chamar a atenção, né? Os processos mentais meus, quando eu vejo alguma coisa, né, são semelhantes ao da maioria, todo mundo tem coisas semelhantes, mas alguns veem coisas que eu não consigo ver, né? Então, é natural também, na hora da visão mediúnica, certo? Que os meus processos mentais de visão sejam diferentes do seu. E as interpretações também, não é? E se determinada coisa eu nunca vi, nunca tive nenhuma noção do que fosse aquilo ali, certo? Eu não saberia descrever. Eu ia falar assim, Só te dar um exemplo. é um maquinário, né? Pode falar. Eu vou dar um exemplo para você. A Cláudia tem assim, uma visão muito detalhada para cores, que ela mexe com pintura, né? Ela gosta. Uhum. Ela fala assim, você pode ver que tem várias cores nessa folha, tem o verde, tem o azul claro. Eu falei, eu só estou vendo o verde, né? Eu vi quietinho no meu canto. Né? E depois ela foi me mostrando, né? Falou, pode observar aqui esse tom e tal. É interessante, porque é do trabalho, né, que ela faz, capacidade que ela tem, né? E Isso. como eu não exercito, eu não tenho esse discernimento. Mas é muito interessante. Depois eu passei a prestar atenção, várias vezes que ela me chamou a atenção, né? Por exemplo, ela vê um canarinho que vem aqui, ela enxerga, olha, eu vejo o amarelo, me chama a atenção o amarelo dele. Eu falo, não, mas tem verde também, assim. Por isso é engraçado. E a gente vai aprendendo, né? Vamos dizer Não é assim, legal isso? aguçar a visão da gente. Mas veja, Interessante. o processo dela na visão, né, das coisas que ela vê, ela treinou o cérebro dela nos detalhes, nas coisas, que a gente não Isso. faz isso. Então, quando ela enxergar alguma coisa, certo? Ela sempre vai enxergar com aquilo que mais chamar a atenção dela, por exemplo. As cores vibrantes de tal parte do pássaro, ou no quadro tem lá uma coisa de um jeito ou de outro, né? Ela vai ver coisas que aquilo lá para mim Aí a não lei está do campo batido. mental, né? É a lei do campo mental mesmo, né? Isso. E a gente vai, é muito interessante por isso que eu quis trazer aqui para enriquecer um pouquinho Para essa. enriquecer. Não, pois é, mas é porque isso explica para nós essas diferenças, né? Esse que é o ponto. Ele explica. Agora no nosso cantinho tem chama Rosa do Deserto, né? Bem grande ali, com a rosa vermelha, bonita aquela, acho muito bonita essa. Mas a Cláudia observa, né? Que me chamou a atenção. Você viu como é que está bonita essa. É interessante. A gente vai aprendendo também a melhorar, inclusive, a visão da gente, né?
Por isso que o estudo é importante. É isso. Porque a gente faz a gente passa a observar, né, a nossa mediunidade, passa a observar os fenômenos, né, com um olhar diferente, um olhar mais experiente. Esse é um ponto muito importante. Eu não sei se a gente para fazer a prece, porque tem o estudo seguinte. Vamos parar, então. Então, a gente vai parar aqui nesse para ilustrar, né, as nossas afirmativas. Vejamos o arco-íris, tá bom? Vamos parar por aqui. Cecília está por aí para fazer a nossa prece de encerramento? Sim, Lembrando que você vai encerrar esse daqui e abrir o próximo, tá bom? tá bom. Muito obrigado. Imagina. Então, vamos mais uma vez agradecer por mais essa aula de estudo. Agradecer o nosso irmão Eduardo. Agradecer os irmãos Tiram e aqueles que conosco vieram aprender. Que Deus os abençoe e os encaminhe. E a nossa prece de gratidão, Senhor, que ela possa ser encaminhada até a sala 1 do Grupo Espírita Nosso Cantinho, para ajudar nos trabalhos que se seguem. E que essa prece também possa amparar, abençoar os nossos irmãos, Antônio, eu não sei se os nossos Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, da mesma maneira em que perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixe entregue às tentações e livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Muito bem. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço.